Ajude nosso canal. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Stevenson Valente, do Podemos do Rio Grande do Norte. Valentim, perdão. Sem óculos. Stevenson Valentim. Ah, o senhor está me ouvindo? Porque minha voz voltou, viu? A minha voz retornou. Tava sentindo falta, né? Cajuru, o assunto agora parece coincidência para as pessoas que estão assistindo na TV Senado, que estão vendo pelas suas redes sociais. Cajuru super especial nas redes sociais. Então o assunto parece que foi combinado, presidente Lucas. Isalci falou, o Cajuru falou, tema de saúde. O Isalci falou sobre educação. Eu vou falar sobre os dois ao mesmo tempo e o Paim logo em seguida falar também sobre educação. Então parece que hoje a sexta-feira no plenário vai ser sobre esse assunto. Preciosíssimo, tema importantíssimo. Presidente Isalci agora. Então, a todos os senadores e senadoras aqui presentes, bom dia. Um bom dia a todos que estão assistindo pela TV Senado, ouvindo pela Rádio Senado e olhando pelas redes sociais do capitão Stevenson, senador Stevenson Valentim. Bom, o discurso sobre hoje, por que eu estou aqui em cima, é para falar de um projeto de lei, presidente Isalci, o número 1540 de 2019, que foi produzido para atender duas áreas, que reputo como grande importância, como o senhor mesmo já disse aqui, o Cajuru já disse, a saúde e a educação. O projeto prevê, esse projeto de lei 1540 de 2019, ele tem a previsão e a possibilidade de ampliar o que já existe na lei para a utilização do FGTS, do Fundo de Garantia. Qual foi a minha ideia quando eu pensei nisso? O projeto de lei que propus, frente ao seu enorme valor social, que lamentavelmente ontem, Paulo Paim, acho que daqui a pouco ele retorna, foi dar uma entrevista sobre a Previdência, mas teve na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública só sobre fake news. E eu falei sobre esse assunto, senador Lucas, e eu disse que muitas vezes a imprensa legal, a revista, as TVs, poderia fazer o mínimo que o jornalismo, pelo menos sério, exige, ligar para o parlamentar para saber se aquele fato é ou não verídico, ou o que é que ele pensa sobre aquilo. A gente precisa, eu sou um parlamentar de apenas 2 meses aqui chegado nessa casa, e ontem eu falei aqui, Lucas, o senhor estava presente, que a gente precisa recuperar, eu não falo isso só dos senadores novos, mas dos senadores como o senhor Isalci, como o senhor Lucas, recuperar a confiabilidade, como foi dito pelo Dário Berg ontem, princípio da confiança. Então, o que aconteceu ontem? Esse projeto, que eu vou narrar, o 1540, 2019, que trata sobre ampliar as possibilidades de utilização do FGTS, no que já existe, para as áreas de saúde e educação, foi exposto numa revista de enorme valor social e de circulação, do senhor Paulo Paim, de forma equivocada, que eu, capitão Stevenson, estava sucumbindo ao lobby da indústria ou da empresa ou das universidades particulares. Mas por que disseram isso? Porque ao minuto que eu estou falando, ao tempo que eu estou falando aqui, os senhores vão entender como existe gente maliciosa. E tem que parar essas malícias. Precisa entender, ou pelo menos querer buscar essa compreensão, quando eu falo do tipo de jornalismo, que liga pelo menos para o parlamentar para saber qual foi o pensamento dele. Por isso que eu estou ocupando essa tribuna para falar dessa percepção errônea jornalística que não feriu a mim, e nem meu projeto, mas sim centenas, milhares de brasileiros, de pessoas que querem ter uma educação, que busca uma melhoria de vida através da educação superior,
que muitas vezes são as pessoas de baixa renda, senhor Paulo Paim, que tem que se utilizar de um FIES, de um financiamento, de um ProUni, para poder sair dali de estar operando um caixa ou de estar sendo apenas um funcionário de uma empresa que não tinha muita perspectiva, projeção de sonhos de melhorar a sua vida, para, através da educação, de ter os melhores rendimentos. Existe um cruzamento invertido, senador Exalcir, senhor presidente, em que alunos de escolas particulares, muito bem estruturadas e bem pagas as mensalidades, ocupam os melhores lugares nos cursos das universidades federais, que já não tem mais espaço, né? Diga assim. Então, o que eu quero falar é do uso justificado de um recurso que o trabalhador, de uma maneira mais inclusiva e social, todo mês é retirado dele, essa porcentagem. O projeto de lei prevê ampliação nas hipóteses permissivas do saque do FGTS. Hoje, a lei já tem 20 hipóteses: aquisição de casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria, portador de HIV, doenças graves, morte, entre outros. Após a leitura dessa matéria, dessa reportagem, senhor Exalcir, eu parei para refletir, fiz uma reflexão. E o Brasil precisa lembrar que o FGTS foi criado em 1966, na década de 60, com o objetivo de fornecer uma garantia ao trabalhador demitido sem justa causa, em substituição das antigas estabilidades. Ao longo do tempo, passou uma espécie de poupança, onde cada mês o empregador deposita 8% do salário do trabalhador em uma conta vinculada que tem baixíssimo índice de atualização e com juros quase inexistentes. O FGTS essencialmente parte do que o trabalhador recebe como sua remuneração, mas que a ela só foi dado o direito de sacar quando nenhuma demissão sem justa causa ou em casos que futuramente a lei ampliou, sempre para cumprir anseios sociais. Aí no mesmo pensamento eu fiquei com sentimento, né? Assim pensando, puxa, se foi criado o FGTS para proteção social das pessoas, por que não investi-lo na educação? E eu vou chegar no ponto principal, que eu não pensei só na educação. Então propus, sem qualquer influência externa, presidente Exalcir, porque em 16 anos de polícia nada me influenciava, eu tinha que fazer a coisa certa, e por isso muitas vezes me indispus com a própria classe militar, porque eu tive que aplicar a lei para eles mesmos, e fui pouco mal interpretado, por não ser corporativista, nem mesmo a corporação me influenciava. Se existe uma pessoa que me influencia, Deus e minha mãe, né? O restante não. Então, esse projeto de lei, eu quero deixar claro que quando eu pensei, senador Lucas, eu pensei para melhorar a vida das pessoas na educação, para que as pessoas tenham acesso, já que o FIES está com a dificuldade, ProUni, já que tem estudantes lá fora que querem estudar, querem melhorar de vida, têm um sonho. Então eu comecei a fazer algumas perguntas a mim mesmo, né? A quem interessa impedir o maior acesso do trabalhador ao seu FGTS, se o dinheiro já é dele? A quem interessa impedir que o FGTS seja usado para a educação do trabalhador, como o meu projeto vê? A quem interessa, senhor Exalcir, deixar o trabalhador sempre a mercê, agora falando de saúde, a mercê de uma impossibilidade, uma insuficiência ou uma baixa produtividade e resposta do SUS? A quem interessa ver o trabalhador cada vez mais vulnerável? Estas perguntas surgem como expressão retórica. Como eu já disse, 2 meses aqui. Sou bem novo. Nunca fui político, senhor Paulo Paim. Nunca nem vereador, não fui nem síndico. Já cheguei nessa casa dessa forma.
Cheguei da forma mais limpa possível, honesta. Então, existe um número lá fora de quase 900 mil pessoas esperando por cirurgias eletivas, senhor Lucas. Não urgentes, no Sistema Único de Saúde. Era para isso que eu estava falando para o Cajuru, que ia falar sobre saúde. Parte desses pacientes aguardam um procedimento há mais de 10 anos para fazer uma cirurgia. São 10 anos esperando. E esse FGTS também iria servir para isso. Tá. Então, isso mostra que o levantamento inédito feito pelo Conselho Federal de Medicina, com dados das secretarias de saúde dos estados da capital brasileira e das capitais brasileiras, obtidos por meio de lei de acesso à informação, que foi tirado ano passado, essas informações. Não faz muito tempo, não. Deve estar maior o número agora. A demora para realizar procedimentos, afirma especialistas, pode agravar o quadro desses pacientes que estão lá esperando por uma cirurgia. Aí, esse mesmo paciente, senhor Lucas, que tenho certeza que faria de tudo para salvar-se e se curar, hoje não pode usar o seu FGTS. Essas pessoas que estão esperando lá por essa cirurgia não podem sacar porque esse é dele. É o que eu proponho mudar isso. Antes que se pense que isso desoneraria o Estado de sua responsabilidade à saúde, já afirmo, isso não impede eventuais ações de cobrança pelo trabalhador contra o Estado judicialmente. Mas o primeiro e mais importante passo é garantir a cirurgia, garantir a saúde, senhor Exalci. Propõe ampliar o rol das hipóteses dos saques do FGTS para garantir o acesso à saúde. Me encaminho para a finalização, querendo também destacar os números da educação desse país, que tem que melhorar, como foi dito aqui pelo senador Exalci. Das 2017, já apontavam que para cada 3 alunos cursando o nível superior, 2 já estavam em faculdades privadas. De 3, 2 estão na privada. Alunos desse país. E que cerca de 46% dos alunos dessas faculdades estudavam com apoio de algum meio financeiro ou bolsa. E muitas vezes, senhor Lucas, tendo que fazer sacrifício da própria família ou dele mesmo. As pessoas que estão me ouvindo sabem, eu fiz faculdade particular, paguei com meu próprio dinheiro. Mas eu tinha amigos que muitas vezes saía do trabalho, pegava ônibus, tirava do próprio vencimento dele por esse sonho de cursar um curso superior. Então, cerca de 1 milhão de alunos em 2017 pagavam seus estudos por meio de fiéis. 609 milhões lançaram mão do ProUni e 1 milhão e 200 mil estudantes pagavam seus estudos usando outras formas de financiamento. Como se no momento adequado eu peço uma parte. Sim, senhor. Só concluir esses números estatísticos, senhor Paulo Paim. Uma parte no momento adequado. Sim, senhor. Ao final, esses alunos precisavam pagar seus estudos com aplicação de juros e correções. Percebam, nobres senadores, cidadãos que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão acompanhando pelas redes sociais. Isso é uma realidade brasileira. O cidadão que não consegue ingressar nas universidades públicas, seja pela deficiência, senhor Exalci, de um ensino básico falido do nosso Estado, que só beneficia quem estuda em colégio particular a vida toda, que vai ter os melhores cursos nas universidades públicas, medicina, direito, engenharia. O cidadão que não consegue ingressar nas universidades públicas, seja qualquer motivo, faz um esforço enorme entre as instituições particulares para tentar melhorar de vida. O que o Estado até então oferecia era um sistema de financiamento a baixos juros, mas os juros eram e são cobrados. O que proponho é dar a este trabalhador a opção, a opção dele querendo, precisar usar esse recurso que é o FGTS, que já está paralisado nas contas vinculadas do Estado, em sua formação superior. Por fim, penso ter esclarecido meu posicionamento do porquê de ter feito esse projeto de lei 1504/2019, senhor Paulo Paim.
onde eu visei não só a educação, onde eu visei não só a realização de sonho de muitos jovens que estão do lado de fora, querendo fazer um curso superior, e jovens da maioria baixa renda, que passam o dia trabalhando para poder pagar um curso superior, para poder melhorar de vida, ter conhecimento, ter um diploma e fazer um concurso público, ou ser empregado em uma empresa. Eu pensei nisso e nessas quase 904 mil pessoas, senhor Lucas, que estão esperando cirurgia eletivas por quase 10 anos. Não pensei em lobby nenhum, não. Agora essa revista deveria se retratar e pedir desculpas a mim publicamente. Porque esse tema de fake news tem que acabar. É o mínimo que um jornalista pode fazer, é procurar o parlamentar e conversar. Se alguém por aqui passou, se alguém por aqui deixou rastro de corrupção, desonestidade, eu não participo disso não. Eu estou aqui há 2 meses. Não me confundam com ninguém. Então, quando eu pensei em fazer todo o projeto de lei, quando eu penso em fazer, senhor Paulo Paim, é para melhorar a vida do cidadão lá fora, não é a minha vida não. Não é como parlamentar, não é como senador não. Então as pessoas precisam entender que muitas vezes, quando o parlamentar tomar uma decisão de fazer um projeto de lei, uma PEC, vai ser em benefício de quem? Então é isso. Vim aqui explanar sobre esse projeto de lei, com a palavra o senhor Lucas e o senhor Paulo Paim. Se o senador Paulo Paim quiser fazer uma parte, lembro. Mais antigo, 30 anos de casa, né? Mais anos de casa. Eu acho que ele foi pela idade, né, senador Lucas? Acho que não. Senador Chives, eu só quero cumprimentá-lo. Eu tenho o maior respeito pela imprensa brasileira, sem sombra de dúvida, porque assim é a democracia, né? A democracia só tem sentido com a liberdade da imprensa. Seja fake news ou não, mas quando comete uma injustiça, eu tenho que aqui registrar a minha solidariedade a Vossa Excelência. Conheci Vossa Excelência aqui no Parlamento. Em todas as vezes que dialogamos, mesmo na reforma da Previdência, Vossa Excelência sempre deixou claro, comigo não tem moeda de troca de jeito nenhum. Não adianta vir conversar comigo, eu vou votar com a minha consciência. Vossa Excelência referindo àqueles que acham que a reforma da Previdência tem que ser aprovada de qualquer jeito. Vossa Excelência foi muito claro quanto a isso. Vossa Excelência quer aperfeiçoar o projeto. É isso que eu entendo como quer aqui o senador Exalci e o senador Lucas aqui presente. Nesse caso, eu acho gravíssimo. O projeto é um projeto simples, singelo, generoso e solidário. Ora, o que é o ProUni? Eu sei porque eu apresentei o primeiro projeto de ProUni aqui no Congresso e me disseram que eu estava também fazendo mais ou menos o que o senhor está fazendo. Tem nada a ver. E o governo, na época, catou a ideia e instalou o ProUni. O que é o ProUni? Está devendo. As contribuições para a União, você transforma em bolsas. ProUni simples, simplificando é isso. O que o senhor está dizendo? Queremos ou não, com a reforma trabalhista, o Fundo de Garantia virou moeda de troca no ato da demissão. Você nem está dizendo, não precisa demitir, não precisa nada, porque ele pega daí, vai forçar o trabalho, forçar a ter uma demissão, ou fazer um ajuste, um acordo, para pegar o dinheiro, ou para pagar a sua universidade, o seu ensino, ou para fazer uma cirurgia complexa, de alta complexidade. Vossa Excelência está apenas limpando a área. E está dizendo, se for para a formação do aluno, ele pode usar o Fundo de Garantia. Tem uma doença grave, pode usar o Fundo de Garantia. Vossa Excelência lembrou muito bem, existe já mais de 20 janelas. Mas eu quis falar de 2, do ProUni, que é mais ou menos isso. Tá, o dono da universidade não pagou o Fundo de Garantia. Ele pode, via essa indicação do ProUni, assegurar as vagas. Vossa Excelência está na mesma linha demonstrando. Então, todas as universidades estão seguindo o lobby de alguém. Os governos da época, inclusive foi o governo de Dilma e Lula que criaram o ProUni, foi Tarso Genro, foi lobby também de alguém? Não, foi porque entenderam que era justo. Vossa Excelência está dando um passo à frente para permitir, se eu estou com doença grave na família, que eu possa salvar vidas com o dinheiro que é meu e que rende lá uma mixaria de 3% ao ano, não rende nem a poupança.
nem a poupança, que é um outro problema grave do Fundo de Garantia. Agora, quero me formar, quero estudar, que isso no futuro é investimento para o próprio país. Eu não posso usar o meu dinheiro que está lá depositado para a minha educação. Eu só quero dizer que você está coberto de razão, total solidariedade, e já digo, projeto sendo votado, eu votarei com Vossa Excelência com a maior tranquilidade. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Uma honra ouvir isso do senhor, hoje aqui presente, acho que dos mais antigos que eu mais respeito. Faço parte da comissão que o senhor preside e sempre me faço presente para aprender muito com o senhor. E acredito que essa parte humana eu tenho, a mesma que o senhor tem e que os outros senadores têm aqui também, em pensar no futuro do país, pensando no futuro individual de cada estudante, de cada trabalhador. Senador Esteves, antes que logo em seguida eu passe para o senador Lucas, mas não poderia também deixar de fazer uma consideração. Primeiro que a lei do FGTS foi criada exatamente em função da saúde e outras necessidades, saúde social e habitação. Né? Muito claro na sua formação em momentos excepcionais, dificuldades e tal. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Educação é investimento, né? A gente debateu esse tema na Câmara durante algum tempo, mas só, viu, senador Paim, Vossa Excelência falou de Tarso Genro, só para aproveitar, porque já disse aqui uma vez, eu aqui no DF criei uma Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, a ABEDUC, em 96, e a partir de 98 nós oferecíamos, eu consegui em todas as faculdades e escolas, inclusive de creche de primeiro grau, as vagas ociosas, que nós criamos o Cheque Educação. E funcionou muito bem, mais de 100 mil alunos foram beneficiados aqui em Brasília. Fui ao ministro Tarso Genro, ele infelizmente viajou no dia, mas ele mandou que nos atendesse o seu secretário executivo, Fernando Haddad. Foi quando mostrei a ele todo o projeto que já funcionava em Brasília há mais de 5 anos, que é exatamente o ProUni. O Cheque Educação era virtual e o ProUni virou real, quer dizer, descontava das contribuições, né? Então acho que é isso, nós sempre que dá oportunidade. O que eu disse agora há pouco no meu discurso é que nós poderíamos talvez, em função do FIES e do ProUni, como eu fiz aqui quando fui secretário, nós criamos a Bolsa Universitária, a gente dava a bolsa, mas ele dava uma contrapartida para o Estado. Então a gente implantou aqui a educação integral em algumas escolas, e esses alunos bolsistas do ProUni, que na prática era o Bolsa Universitária, eles davam a contrapartida na escola no tempo integral, no contraturno. Quem fazia educação física dava atividade esportiva, quem fazia cultura, né? No caso dos alunos de pedagogia dava reforço escolar, porque hoje nós não temos como contratar professores suficientes para realmente cumprir a meta da educação integral, mas eles podem ajudar muito dessa forma, e é bom para eles, porque serve também pela atividade, a experiência profissional, né? A prática senhor presidente, isso poderia se estender para a área de direito, prestar um serviço nos tribunais, desafogando Defensoria os tribunais, Pública, Defensoria Pública, dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais. Isso ajudaria o país. Ideia muito boa. Resolveria até esse problema do hoje de acumulado FIES. Essa dívida que o aluno tem que pagar com a sociedade. Não é com o governo, é com a sociedade que investiu no estudo dele. O que o governo deveria fazer, senador Paim, é aproveitar essas bolsas do ProUni e do FIES também para financiar aqueles cursos que mais precisam, porque hoje muitas vezes financiam cursos que o aluno se forma, acumula uma dívida e depois não consegue emprego, ficam desempregados. Então a gente também tem que orientar nesse sentido de olhar os cursos e o mercado de trabalho, né, para a gente poder compatibilizar e chegar. Mas eu passo a palavra ao senador Lucas, que pediu a parte. Senhor presidente, eu pedi aqui, só para falar rapidamente antes, já que nós vamos ter a sessão solene daqui a pouco, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, inclusive vai estar abrindo a nossa sessão solene em homenagem aos 300 anos de Cuiabá, que eu aproveito aqui o senador que está à tribuna, Stevenson, também o Lucas e o Paim, para que convidá-los para que esteja conosco aqui daqui mais um pouco às 11 horas. Mas eu não vou me ater no mérito do discurso de Vossa Excelência, mas principalmente está chamando a atenção a importância que representa um parlamentar que tem lá a sensibilidade
da população. E isso, senador, se faz exatamente quem vive o dia a dia com as pessoas, quem sofre com as pessoas, como eu vi Vossa Excelência ontem aqui na tribuna, inclusive se emocionar por um problema de saúde de uma pessoa que Vossa Excelência não conhece, mas que foi buscado pelo movimento, né, de pessoas que tinham ali a necessidade de resolver e salvar uma vida. Então, projetos como esse que Vossa Excelência defende aqui da tribuna, representa exatamente a vivência e o dia a dia de um parlamentar que está em Brasília, mas que volta ao seu estado, conversa com as pessoas e aqui está presente novamente para trazer projetos como esse. Então, eu quero parabenizá-lo, mas principalmente chamar a atenção que a nossa presença aqui ela é importante. Muito importante, mas não podemos ser avaliados única e exclusivamente pela presença na tribuna todos os dias de segunda a sexta, porque o parlamentar precisa ir no interior, precisa conhecer a realidade. Eu sou autor de um projeto, no meu primeiro mandato, que trata da Política Nacional do Idoso. Depois criou-se o Estatuto do Idoso, que foi apensado há muitos outros projetos, criando, então, além do Estatuto do Idoso, e dentro do Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica de Assistência Social. E hoje a discussão da reforma tributária, da reforma previdenciária é atingir, senhor presidente, inclusive essas pessoas que recebem o benefício da prestação continuada, que não é uma aposentadoria. O benefício da prestação continuada, quem paga é o Tesouro, não é nem a Previdência, e esses recursos são pagos para as pessoas carentes, pessoas com mais de 65 anos de idade, e também os deficientes físicos, aí é independente da idade, se nasce, mas cuja família seja carente, cuja família não tenha renda de mais do que um salário mínimo. Olha, quem vive hoje com salário mínimo? Uma pessoa é difícil, ainda mais uma família. Então, atender projetos sociais como esse, ele é extremamente importante. E nós vamos sim, precisamos votar as reformas. Eu acredito que nós precisaríamos votar, inicialmente era a reforma tributária nesse país. Porque a forma de arrecadar, sem sonegar tanto no Brasil, seria exatamente fazermos a reforma tributária. Porque hoje a evasão fiscal é muito grande e a Previdência, eu penso que poderia ser, inclusive, a segunda. Mas nós vamos votar, agora não podemos permitir que se atinja as pessoas mais carentes, principalmente o caso do benefício da prestação continuada, atendendo os idosos e os deficientes físicos. E aguardar que nós estejamos aqui, tá? Com certeza, senador. Nós estaremos aqui para prestigiar a sessão que homenageará os 300 anos de Cuiabá. Senador Stevenson, quero cumprimentá-lo pelo projeto. E lembre-se, críticas sempre vão ter, né? Penso que elas vão ser até construtivas, né? E para colaborar com Vossa Excelência, que falou das cirurgias eletivas, né, que as pessoas ficam ali até anos esperando essa cirurgia, 10 anos, tem caso no meu Amapá, lá tem fila até hoje, e é o Ministério Público que comanda essa fila, né, para que não haja... para que não furem a fila. Tem um desvio. Há um cuidado do Ministério Público, e aquelas cirurgias de emergência, realmente eles até aceleram. Mas tem coisa muito mais grave, como é a patologia, né? Às vezes uma senhora humilde, mãe, vai fazer lá o exame para saber o que é que ela tem, o exame de patologia, por exemplo, para saber se é um câncer, que tipo de câncer. Quando sai o resultado, já faleceu, não sabe nem o que era, só dizem foi câncer. Então, são problemas que nós estamos tentando lá no Amapá resolver, acelerando. Eu falo isso que o meu suplente, o doutor Paulo Albuquerque, ele é médico, é patologista, e no Amapá nós só temos 2 para 800 mil pessoas. Então, são problemas graves.
No caso aí da educação, que o senhor fala, para a gente financiar, eu também estou protocolando. Eu penso que na outra semana eu já estou protocolando um projeto aqui que vai ajudar muito a financiar a educação, principalmente o FIES. Já até lhe adianto, né, que vai colaborar com o seu projeto também. E é importante também frisar que nós temos sim que fortalecer o que eu chamo de elo entre o segundo grau e a universidade, que são os cursos técnicos. Eu sou técnico em eletrônica e eletrotécnica e foi o que me fez formar filhos já na universidade. Eu iniciei uma faculdade junto com minha filha, eu fazia administração e ela fazia direito. E eu tive que parar porque a gente não conseguia que os dois estudassem. Então eu tinha que trabalhar para que ela pudesse estudar. Mas o elo do segundo grau é o curso técnico. Então, fortalecer os IFAPs para que as pessoas possam ter um curso técnico é muito importante, porque quem trabalha às vezes já constituiu família, se estiver ganhando, vai sim conseguir fazer uma faculdade. Lá eu fui vereador também na capital, criamos o estágio remunerado daqueles que estão fazendo medicina, enfermagem. Eles podem ir lá no posto de saúde, a prefeitura pode contratá-los para que eles possam ter a experiência e já ali ter também um estágio remunerado e contribuir. Eu falo sempre que é muito importante esse seu projeto, porque o conhecimento gera o trabalho gera a dignidade, que é o que cada cidadão precisa para sobreviver com a sua família. Parabéns pelo seu projeto, conte comigo. Muito obrigado, senador Lucas. Muito obrigado, senhor presidente Isalci. Educação em primeiro lugar para mudar esse país. Estou com o senhor sempre. Parabéns, Vossa Excelência.